pode. Obedece quem tem juízo. Eu tinha juízo. Obedeci. Estávamos em guerra, diziam. Uma guerra revolucionária. E o inimigo, ele não era externo. Ele era interno. E eu não falei de flores. Para não dizer que eu não falei de flores. Para não dizer. Esse projeto ele é uma idealização de alguns educadores, né? Não apenas desse espaço escolar, mas de outras unidades e com outras funções sociais também. E ele ganhou força a partir do momento que nós visitamos o DOI-CODE no ano anterior, né, em 2023, e nessa visita um dos nossos estudantes, né, da EMF Heraldo Barbuí, eles encontraram um documento histórico. Foi um fator bastante relevante, né, para nós enquanto educadores, porque isso nos mostrou que de fato nós precisamos falar sobre esse ponto específico da história política do nosso país. E aí nasceu esse projeto coletivo, essa ideia da gente pensar de onde nós viemos, como nos constituímos enquanto professores, né, enquanto povo, enquanto nação, e o quanto é importante que a escola ela faça essa defesa dos direitos humanos. Esse documento aqui, a gente estava analisando todos nós juntos, tem a data aqui de 1967, ou seja, antes da instalação do DOI-CODE nesse espaço. Deve ser da delegacia, não do DOI-CODE. Mas mesmo assim não deixa de ser um registro histórico que foi encontrado pelos alunos da escola Heraldo Barbuí. Parabéns! Afasta de mim o não poder falar o que eu quero, não poder ter liberdade de expressão. Meu primeiro contato com o tema do regime militar no Brasil foi enquanto aluna. Meu professor do ensino médio nos passou uma pesquisa a respeito do tema e eu lembro de ter ficado muito chocada quando eu descobri sobre as mortes, as torturas, os desaparecimentos. Depois, enquanto estudante universitária, eu conheci algumas pessoas que passaram por perseguição política, que foram torturadas, que foram presas. A minha primeira visita ao DOI-CODE foi muito impactante também para mim. Estar naquele lugar de memória, passar por onde essas pessoas passaram, ouvir os depoimentos delas, é uma experiência única. A primeira oportunidade que eu tive, eu levei os meus estudantes lá e realmente é incrível ver a reação deles quando eles estão lá naquele lugar e quando eles escutam os depoimentos dos sobreviventes. Porque um patrimônio ele é de toda a sociedade, ele não pertence a nenhum grupo somente específico. Essa que é Vocês são muito bem-vindos hoje, isso aqui também é de vocês. Quando eu olho alguns erros do passado e ao nos virarmos para frente, a gente tende a não cometê-los. Eu tenho esperança que nenhum de vocês vai sair daqui um dia e levantar a plaquinha pedindo ditadura militar. Eu tenho esperança. Independente de qual seja o teu posicionamento político lá na frente. A visita a um espaço de memória é um momento marcante dentro do projeto, porque essa criança ela pode se deslocar dentro dessa cidade que por si só já é excludente, onde essa criança, ela em geral não costuma ter acesso a esses meios, a esses recursos que não sejam viabilizados pela própria unidade escolar. Então... Segundo, foi uma coisa, um sofrimento no plano pessoal que não tem como transferir para ninguém, isso fica com você.
E tem gente que não consegue conviver com isso, que foi o meu caso. Poder ter contato com pessoas que guardam essas memórias em si, porque são suas memórias. É importante que nós ressaltemos que nós somos sentinelas dessas memórias, como diria Milton Nascimento. Gente, agora estou aqui com um ex-preso político que sobreviveu à ditadura militar. O senhor pode se apresentar, por favor? Meu nome é Maurício Politi, eu sou ex-preso político, fui durante 4 anos, estive preso na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Essas fontes históricas que nós temos, né, hoje no Brasil, que são os nossos ex-presos políticos sobreviventes, que guardam nos seus corpos, que guardam nas suas próprias identidades, nas suas próprias existências, a dor de ter vivenciado esse período no nosso país. Essas pessoas têm muito a dizer e o DOI-CODE se constitui como um espaço que também fala por si. Então, nesse tocante, essa criança poder se deslocar para esse espaço, ela poder construir as suas próprias percepções, ela poder se aproximar desse objeto de estudo, é algo notável, é algo de uma dimensão que é maior do que a gente consegue mensurar, porque os impactos desse tipo de vivência são gigantes. Foi uma visita bem pesada, só que também foi muito... vai ser muito importante pra gente no futuro, pra nunca deixar isso acontecer de novo e ter uma mente mais aberta pra isso. Como professora, eu sempre busquei trabalhar o tema por esse viés humanizador, né, na perspectiva dos direitos humanos. Vocês sabem o que é democracia? É ouvir as pessoas. Não é só pensar em si próprio, é pensar na maioria. A democracia é o poder do povo. O poder do povo é a maior coisa que tem. Por exemplo, quando o Grêmio Estudantil, vocês tinham que votar, isso é um exemplo de democracia. A gente vai estar ouvindo vocês. Liberdade. Viver é melhor que sonhar. Eles venceram e os sinais estão fechados para nós que somos jovens. Uma troca com a mesma textura. 2 fuzis no mesmo tornado. E eu fico indignado. Somos vozes do silêncio, torturados por falar. Essa censura de um regime militar que nos impede de opinar. São vidas, ditadura ou democracia? Muita palavra forte, mas ela tem sentimento de racismo. Ela falou de união, sociedade, fomos representados por nações. Quando a eleição, várias vezes se foram com um breve sul. Ainda que nesse nosso povo foi arrancado sem piedade. O temor pela manhã nunca virá. O rancor nunca sairá. E sua fé pela manhã, a sede de ilusão. Nos tempos sombrios da opressão, a liberdade era apenas uma ilusão. Censura e medo pairavam no ar, e a esperança custava se renovar. Militantes, estudantes, trabalhadores a clamar por justiça, por direitos, por um Brasil a se libertar. Mesmo diante da repressão e da adversidade, a chama da democracia ardia com intensidade. Em versos e rimas de pura emoção, denunciavam a injustiça e a repressão. Cantavam a liberdade com voz firme e clara e plantavam sementes de um novo amanhã que se preparava. O tempo passa, mas a memória não se apagou das atrocidades das vidas ceifadas. Que esse poema seja tributo às lutas travadas e um lembrete de que a liberdade jamais será calada. Muitos jovens me perguntam como é viver numa ditadura. A minha resposta é: viver numa ditadura é viver com medo, sempre com medo. Está o tempo todo com medo. Isso é importante, respeitar o próximo, né? E é isso que a gente queria falar para vocês, gente. A gente queria agradecer, muito obrigado pela sala, pela atenção, pelos que prestaram atenção, né? Pelos que responderam, que gostaram do livro. E tchau, gente. Obrigado. Música